Olá, boa noite para todos. Vamos esperar o pessoal chegar. Nós vamos iniciar essa live. Boa noite. Vocês estão me escutando bem? Tá me vendo também? Por favor, dá um joinha só para eu ter certeza aqui que tá tudo ok. Ótimo. Bom, agradeço a presença de vocês para esse bate-papo, onde a gente vai estar falando sobre o método Feldenkrais como um instrumento na prática clínica, ou seja, como uma ferramenta, como um meio na conduta terapêutica, no tratamento, em todo o processo clínico terapêutico do cuidado. Para quem não me conhece, meu nome é Marta, eu sou educadora física, sou fisioterapeuta, sou educadora somática, sou idealizadora do Espaço Movimento Fundamental, o MOVE Fundamental, por onde está sendo essa live de agora. E desde 2022 eu venho estudando, eu venho praticando e aplicando o método Feldenkrais, esse método que foi criado por Moshe Feldenkrais, surgiu na década de 40, ou seja, já faz muito tempo que ele está aí para nós, né? E é um método que traz muitos conceitos, nos traz muitos conceitos, muitas estratégias e muitas informações valiosas referente ao cuidado, ao autocuidado, a melhora da habilidade motora, a reorganizações da postura, postural, e com grandes efeitos nos seus praticantes. E além disso, ele é um método extremamente versátil, ou seja, ele pode ser aplicado e utilizado em diferentes cenários. Ou seja, ele pode ser combinado também com algumas abordagens terapêuticas, com qualquer abordagem terapêutica, aliás, né? E isso, além disso, todo profissional, independente da área que faz parte do cuidado, né, cuidado da terapia, terapêutico, ele também pode estar utilizando esse método. Então, se você atua na área da ortopedia ou na área da neuro, enfim, em todas as áreas que inclui o cuidado. Embora esse método ele já esteja aí para a gente há muito tempo, ele ainda continua desconhecido por muitas pessoas, inclusive por muitos profissionais da área do movimento e da saúde. E esse foi um dos motivos que eu, Val e Rô resolvemos fazer essa live. A gente quer compartilhar com vocês a nossa experiência com esse método e bem como ele vem contribuindo para o nosso tratamento, para o nosso atendimento e para toda a nossa prática clínica, agregando diferenciais em todo o tratamento e o cuidado. Então eu vou chamar a Val e a Rosângela aqui para estar com a gente, que assim como eu, elas são educadoras no Feldenkrais TI Ativa, Núcleo Feldenkrais TI Ativa. Vamos lá. Aí, Val chegou. Oi, Val. Olá, Bem, dessa vez deu certo, as duas ao mesmo tempo. Tudo bem, Val? oi Marta, Bom, oi Rosângela. bem? Tudo bom. Então, eu, a Val e a Rô, nós nos conhecemos na formação TI Ativa e desde quando a gente se conhece, a gente vem trocando aqui ideias, trocando reflexões
e cada uma tem uma experiência diferente de movimento, uma experiência diferente na clínica também, terapêutica, né, no cuidado, e a sua história, né, a sua bagagem. E eu acho isso muito lindo, né? A gente ter cada um aí a sua história e com buscas diferentes também, né? Porque a gente foi buscar o método Feldenkrais por diferentes motivos. Então, a gente podia começar assim, né? Você se apresentando e falando qual foi o impulso, o que te estimulou a buscar mais conhecimento sobre o método Feldenkrais e se aprofundar também, né, nesse método. Quem Ok. quer começar a falar? Posso começar, então? Bom, sou a Valéria, mais conhecida como Val. Sou fisioterapeuta, atuando na área de neurofuncional e também com algumas patologias musculoesqueléticas. E nesses meus caminhos de estudos, quando eu fui percebendo, né, que tanto o movimento e tudo a ele conectado ia muito além da biomecânica puramente. Quando eu estava ali em meados da minha especialização de psicopatologia psicanalítica, um colega me indicou a leitura do livro Cérebro que Cura, do Norman Doidge, onde tem 2 capítulos sobre o Feldenkrais. E foi então meu primeiro contato com o Feldenkrais, né? Conhecendo o Moshe Feldenkrais por este livro. E eu fiquei encantada com a ideia que o Moshe estava apresentando sobre o movimento, a forma como ele usava o movimento, a ideia que ele apresentou, né, de usar o movimento a favor do que o corpo estava expressando. Isso para mim foi muito forte, afinal, não é algo muito comum, pelo menos nos cursos que eu fiz dentro da área da fisioterapia, eu tenha tido de conhecimento. E isso me cutucou para ir atrás do método Feldenkrais. Conheci o núcleo, fiz o curso Corpo Vivo e entrei na formação Feldenkrais Ativa, onde eu estudei junto com a Marta. Então, o que me impulsionou realmente a ir atrás do método foi essa ideia do Moshe, né, de usar o movimento a favor do que o corpo está expressando. E continuo aqui em busca de compreender mais esse raciocínio fantástico que o Feldenkrais tem. Ah, que legal. Então, e essa ideia, né, veio a partir do momento que você leu o livro, que ele tem um capítulo, né, lá no Cérebro que Cura, né, um capítulo só de um tratamento, né, do Moshe Feldenkrais. Tratamento, ele traz um pouco sobre um tratamento com uma criança com paralisia cerebral, e como eu também atuo com funcional, então o modo como ele foi falando, aquilo foi me conquistando, né? Porque você não ir contra o corpo, de fato, né? Naquilo que ele está apresentando. Então, assim, vale a pena a leitura e realmente o raciocínio dele desperta a curiosidade para ir atrás. Legal. E Val, você atua só na neuroreabilitação ou você não? E você Não, usa eu o faço método Feldenkrais tanto na neuroreabilitação como na também musculoesquelético na também. Eu dor. tenho algumas patologias musculoesquelético e em ambas eu uso o método Feldenkrais no raciocínio clínico. Ótimo. E a Rô, então legal, né, Val? Aí, a ideia do Moshe, né, de criar movimentos a favor da expressão do corpo, né? Então foi o Exatamente. que te impulsionou. É. Isso é muito bacana. E a Uhum. Rô, Boa noite, eu sou Rosângela, eu também sou fisioterapeuta. E no meu percurso, eu vim da área respiratória e depois eu fui para uma área ambulatorial. Eu trabalhava com diversas crianças, né, e adultos com doenças raras. E depois, dentro do cenário, eu trabalho em consultório. E no consultório eu atendo diversas situações, né? Não tem um trabalho, não é um nicho específico, então eu trabalho com casos ortopédicos, né, neurológicos,
E o que me impulsionou, Marta, todos eles, eu trabalho com método prático, é a base, mas o que me impulsionou foi a curiosidade. Quando eu senti uma prática, na época da pandemia, um projeto que tinha criativa, chamado Criança Quarentena. E aí eu fiz uma prática de uma na respiração. Assim, mudou o modo como eu estava respirando. E eu nunca tinha tido essa experiência como fisioterapeuta respiratória, fazendo exercícios respiratórios. E aquilo me trouxe uma curiosidade e eu já estava reconhecer que o corpo ele tinha uma inteligência. Eu trabalho com crânio sacral, né? Faço atendimento de terapia crânio sacral e traz esse recurso da inteligência do corpo, né? E me motivou profundamente que existia algo, né, que eu estou chamando de uma inteligência, uma linguagem, e eu fui assim com a certeza, eu já senti a certeza que eu queria conhecer esse método. Então eu fui procurar aquilo, e só para confirmar, eu fiz o módulo e eu tive certeza que esse era o caminho. Então o método chegou desse modo, um corpo que fala. Vocês viram assim a minha experiência. Legal. Né? Então, são dois jeitos aqui diferentes, né? Você foi... o que despertou foi a sua experiência naquele momento, né? Então, você viveu... E tem uma das coisas que a gente sempre fala, que para conhecer o método é experimentando, né? É só para saber o que é, né? Então, você fez um caminho diferente, né? Você experimentou, e essa questão das inteligências instintivas também te despertou algo ali, falou, opa, tem aí alguma coisa, eu quero saber o que é, né? E é onde que foi o pontapé, né? O empurrão. Exatamente. Muito legal, muito bom. E para você, Marta? Para mim, foi assim, né? Tem um tema que sempre me despertou uma curiosidade, que é esse daqui, ó. Consciência pelo movimento. Então, eu tenho esse livro aqui, eu comprei na época que eu fiz a primeira formação, que foi a educação física, então faz muito tempo. Então, eu fiz a educação física, era no ano 90, me formei em 94, né? E aí, esse tema já me despertava a curiosidade, consciência pelo movimento. Mas, quando eu li esse livro, lógico que eu não entendi na época, não entendi praticamente nada, né? E isso ficava ali, né? Nossa, consciência pelo movimento, porque para ter um livro com esse título, é porque tem muita coisa aqui sobre consciência pelo movimento que está aqui para nós, né? E aí, ainda bem, porque na formação, essa era uma curiosidade minha, né, da consciência pelo movimento, saber o que é isso, né, e é muito legal, porque na formação a gente teve uma ajuda imensa aí, né, o Hans Machado, que é o fundador do Núcleo Feldenkrais Teativa, ele fez a gente compreender as entrelinhas, fora das entrelinhas, e o que a gente pode ir além de tudo que está escrito aqui, né? E que, para quem lê o livro, realmente, se eu não tivesse feito essa formação, eu não saberia, até hoje, a essência que tem aqui, que o Moshe deixou aqui para gente. Então, partiu, assim, dessa curiosidade e também um desejo. Eu já trabalhava com uma movimentação mais holística, né, não segmentada, nesse olhar no todo corporal, e eu queria ter um requinte no meu olhar para o movimento. Então, eu tinha um desejo de saber mais sobre as relações orgânicas do corpo enquanto movimenta, saber mais sobre os detalhes e as sutilezas do movimento, e pelo pouco
que eu lia e que eu compreendia do método Feldenkrais, eu acreditava que era esse o caminho e realmente foi, né? Ele trouxe tudo isso e muito mais do que isso, ampliando o meu olhar nesse sentido. E uma outra coisa também era ampliar minha percepção corporal, né? É algo que que eu sempre ouvia falar. A gente usa um termo que a gente usa dentro da fisioterapia, dentro da educação física, mas que para mim não era desenvolvido profundamente, né? Era só uma casquinha, algo falado ali. E, e também, né, todos esses minhas buscas, né? Então, o que me impulsionou foi isso, né? Essa curiosidade e esse desejo de me aprofundar na percepção e no movimento. E aí, encontrei muito mais, né? Nós encontramos, com certeza, né? Muito mais coisas. E que tem feito agora, já de um tempo para cá, né? Um diferencial grande na minha prática clínica e nos tratamentos. E uma das coisas, principalmente no que se refere, assim, ao raciocínio clínico, né? E as estratégias que o método ele dispõe, ele vem cada vez mudando mais o meu olhar e o meu jeito de abordagem, né? E eu acho que seria uma coisa bem interessante, né, a gente está aqui falando nesse sentido, né, para a prática clínica de vocês, o que o método ele contribuiu para o raciocínio clínico, né, como que você planeja o seu tratamento e o que as técnicas, estratégias, né, elas agregaram no tratamento também, né, porque na verdade o raciocínio clínico e as estratégias elas estão assim, entrelaçadas, né, então se você tem um raciocínio clínico que te amplia, que te traz mais bagagem, você também vai ter a estratégia, né? Quer dizer, normalmente tem, nem tem, sempre tem uma coerência com isso, né? Mas no caso do método Feldenkrais existe uma coerência, né? E aí, queria saber o que está agregando, contribuindo para vocês no dia a dia, ali na prática clínica mesmo, né, com seus pacientes. Bom, Marta, na minha prática, primeiro que foi por meio do método e da forma como o método também foi ensinado e continua sendo, né, na formação teativa e tudo mais, primeiro que me tirou desse olhar muito localizado, de um olhar e uma ação muito mecanizada também, né? Então, o método ele colaborou para um olhar realmente bem mais integrativo, não só na parte de compreender as relações do corpo, mas a questão também de estados emocionais, do quanto isso influencia no movimento, né? E dentre as muitas estratégias que o método tem e utiliza durante as práticas, seja tanto na prática conduzida verbalmente, como na linguagem do toque, para mim, uma das que mais sempre me atualiza, né, para olhar, ter este olhar integrativo, é a questão do foco da atenção. Então, a gente utilizar o foco da atenção para perceber o movimento que a gente está fazendo e também perceber o fundo participativo daquele movimento, né? Então, o fundo participativo até é uma expressão que a gente usa muito no meio. Então, essa é uma das estratégias que me leva a essa integração. Então, você fazer o movimento do braço, por exemplo, mas percebendo tudo que está acontecendo no contexto do corpo, que está colaborando para aquele movimento do braço. Então, assim, você também vai percebendo as relações do corpo, então, o quanto que o braço está conectado, por exemplo, com o pé. Então, essa visão, esse modo de usar o foco da atenção, por exemplo, essa é uma das estratégias, ela é uma das que eu uso muito no meu raciocínio clínico, mesmo quando eu estou usando de fato a prática, né, conduzindo uma prática, ou quando estou diante de um caso, por exemplo, até de um paciente neurológico, que às vezes eu não tenho como conduzir uma prática, mas eu uso o raciocínio das estratégias para poder montar uma conduta, né? E uma delas é essa questão do foco da atenção, mexer com as relações do corpo,
Então, nesse ponto, as estratégias do raciocínio agregam demais para essa conduta mais integral. Certo. E com certeza, né, também, depois a gente vai falar aí sobre os efeitos, né, que também Com são certeza. outros, né, É outra coisa. É é outra outra coisa. coisa. Agrega muito. Então, esse olhar, né, mais integrado, né, Que e é o um pouco foco, que não é tão estimulado dentro da nossa área, né, Marta? Dentro da fisioterapia, o olhar, principalmente nas questões de músculo-esquelética, a gente está mais acostumado a ter um olhar local. Então, se você tem um problema no pé, você trabalha no pé, mas você nem pensa no ombro. O ombro é um outro departamento. Então, assim, isso foi uma das coisas que me conquistou dentro do método, que veio também pela minha experiência, né, fazendo as práticas, e que é o que salta todas as vezes, né, durante os meus atendimentos. Eu falo, gente, como essa conexão realmente é perfeita e aprender a estimular ela no meio de uma processo de reabilitação é fantástico, né? E como mais para frente a gente falar dos efeitos, mas é sensacional. né, e assim, né, o que a gente vê também, né, o que eu vejo, acredito que vocês também, então, aqui nós vamos fazer um trabalho integrado. Então trabalha a perna, trabalha braço, trabalha o tronco, trabalha a cabeça, integrou, né, é integrado. Então, esse integrado que a gente fala, ele está muito mais interno, né, muito mais Exato, nas relações. exatamente, Então, exatamente. quando você tem parte, né, a sua ação, né, para você tratar o paciente, mas com esse olhar nas relações, aí para a gente é o integrar, né? É o integrar e é de fato você trabalhar a funcionalidade do corpo, né? Então é Uhum. você de fato trabalhar a função, né? Porque o corpo para você agir, a funcionalidade do corpo vem dessa organização das relações, né? E é isso que o método mais explora, Que é o principalmente que com a a questão gente é, do foco. E né? que é o que a gente é A a gente nossa é. natureza. Exatamente. E a Rô, tem alguma coisa? O que para você contribuiu? Eu posso a Val tá falando, o que vocês estão. Para mim, mudou o modo de ver a pessoa, né? Então, o corpo, que ele não é assim, como vocês falam, não é um corpo mecânico, ele é um trabalho por partes. Então, você começa a olhar, para mim mudou a ideia que eu tinha do corpo. Porque por mais que eu estava fora, que eu achava que eu ainda via o corpo como algo mecânico, como uma parte. E aí, então, o método me trouxe esse olhar integrado, como eu estou falando, das relações. E me trouxe a possibilidade de trabalhar em parceria com as inteligências do corpo, porque é um corpo vivo. Diferente de um corpo mecânico, é um corpo que é vivo e que está dentro de uma inteligência. Então, o método ele foi me trazer qualidade de um atendimento integrado, considerando um corpo que é vivo, não, e que eu não estou tratando uma parte, mas que eu estou tratando a pessoa inteira. Porque aquela, por exemplo, aquele segmento, né? O bar, o pé, ele está dentro de uma ação no mundo. Ele está dentro de um fluxo de ações. Então, ações, né? A gente está falando dessas relações. Então, para mim, foi isso, assim, mudou a chave, o modo de eu compreender que eu estou lidando com um corpo que é vivo, não mecânico, e que ele tem um fluxo de relações. Então, no meu raciocínio, eu vou analisando ele dentro de eu vou dialogando com ele dentro de um fluxo de relações, onde cada movimento ele traz esse nível de engajamento que eu estou tendo, né, em cada relação.
esse é um aspecto, né, que mudou. Outro é como eu uso. Eu uso um movimento, não é o que, não é só o que eu faço, mas como eu faço, mudou como eu faço. Porque trouxe essas estratégias, né, de de diálogo, vamos dizer assim, né? Uma das coisas que foi forte dentro da minha atuação foi isso. Como eu uso o movimento, de modo que o diálogo o movimento e a atenção, que o médico vai trazer a pessoa para sentir integrar. Então, esse modo de ver mudou. Seria como você usa o movimento para interagir. E a atenção para dialogar com o corpo que é vivo. E que não é uma. Então, essa foi a grande mudança no meu modo de atendimento. Tá, e isso fez toda a diferença, está fazendo toda a diferença, né? E é algo que está se construindo, é uma experiência que está construindo e ela não está pronta, né? Ela se constrói na relação com a pessoa que eu estou atendendo. E aí, né, Rô, quando a gente a gente vai para esse lugar, né, de usar o movimento como um diálogo, né, de percepção também, né, a gente sai dos protocolos, né, que não é justamente isso, né, que o método ele traz para a gente, né, é você estar ali na experiência direta, né? Compreender o fluxo do movimento e você aprende a se dialogar, né, o tempo inteiro, né, com aquela pessoa ali que você está tratando. Então, quando você vai para esse lugar, né, Rô, eu acredito que não existe nem protocolo que chegue perto dos seus atendimentos, né? É uma linguagem. Para mim, o método, ele traz uma linguagem, um modo de acesso, né? Que aí está dentro das estratégias. E essa linguagem, ela pode ser situação. Muito ponto, né? Eu posso usar o protocolo dentro da linguagem. Esse foi o grande diferencial para mim. Tudo que eu trabalho, eu posso usar eu trabalho usando a linguagem, né, como base. Entendi. Tá, às vezes tá cortando um pouquinho a sua fala e às vezes tem partezinhas que eu perco um pouco, tá? Eu também. Então eu vou falando aqui conforme eu vou entendendo, né? Porque eu acho que é uma questão aí de internet, né? Mas, né? E Marta, pegando aí a deixa, então compartilha com a gente agora a sua vivência, né? Como as estratégias, você que tem um percurso de fisioterapia e educação física também, e então você tem aí, né, várias linhas de raciocínio, e como que então as estratégias e o raciocínio clínico do método ajuda, colabora você nesse seu percurso? Eu uso tanto para o movimento, né, no treinamento, para as pessoas que buscam mais melhorar a capacidade de movimentar, dá para usar esse raciocínio do método, e tanto como tratamento, né, nessas duas áreas, né, e como você, Val, ele trouxe, ele esclareceu para mim, fez com que eu compreendesse mais o que é um todo como pessoa e
um olhar integrado também da pessoa, né? Ele me ajudou nisso, principalmente assim, eu achava que eu sabia, né? Então eu tinha até, né, um pouco, mas eu tinha mais um olhar onde a memória, o pensamento, as emoções, as sensações, elas não existiam, né? Então era aquele corpo, que nem você falou, mecânico, não trabalhava de forma isolada, mas era só a matéria ali, o corpo ali, né? Então era uma biomecânica ali, né? Agora não, né? Ele trouxe a biomecânica viva, a anatomia viva, né? Como que ela se comporta e como que funciona dentro do movimento toda essa questão, né, da memória, do pensamento, das emoções e das sensações, como que tudo isso está, o corpo, né, e como tudo isso está entrelaçado, eles estão em fluxo, como a Rô falou, em constante mudança, e como isso reflete no movimento. E aí vem as estratégias, né? Como você falou, para mim também chama muito a atenção, a atenção chama atenção, né? Uma coisa que para mim foi novidade é esse uso da atenção enquanto você se movimenta, né? E como que isso repercute em autorregulações, em autos ajustes espontâneas, né? Então, são coisas que eram desconhecidas para mim, né? E que faz parte, e que que me trouxe por um olhar mais integrado, do que ainda tô muita coisa para descobrir ainda, para conhecer, né? Enfim, mas que já deu um caminho, um grande caminho, né? E uma luz para como que como eu percorro isso e para cada vez compreender mais o ser humano na sua totalidade e poder ajudar cada vez mais a mim e ao outro que eu trato, né? Então, nesse sentido, eu gosto de uma frase que a Rô fala, que é movimento e atenção consciente como linguagem. E é isso que o método ensina dentro das estratégias. Fora o tanto de repertório de movimento que a gente amplia e o quanto que a gente aprende com esse repertório, mas com todas as informações, né, a ampliar e criar movimentos, né? Além da leitura, e tudo isso conectado com tudo aquilo que a pessoa traz e que a gente traz, né? As sensações, as emoções, a memória, o pensamento. Então, é algo bem complexo, mas que lá na formação Feldenkrais, eles não medem esforços para a gente compreender, mas compreender não só de forma Teórica. intelectual, né, mas no próprio corpo, né, na vivência, você viver isso, sentir que isso é real, né? E o quanto que o movimento, ele não é só uma fumacinha ali que acontece, não tem muita coisa envolvida, né? O movimento não é só estrutura, né? Não Porque é acho só que estrutura. no nosso meio, nessa nossa área, é muito forte essa visão do movimento sendo a estrutura somente. A estrutura é a responsável pelo movimento, né? Quando, na verdade, é o ser por inteiro. A estrutura, ela faz parte do movimento. Ela não é diretamente só a origem do movimento, né? Então, assim, acho que acho que as estratégias, o modo como o método vai entrelaçando as estratégias, vai ficando cada vez mais claro isso, principalmente na parte mais importante que como você está trazendo, na vivência, né? Porque
é muito bom se ler sobre isso. Você cata os livros do Moshe, ele está falando sobre isso, mas quando você começa a sentir na prática, é onde facilita justamente o raciocínio clínico. Então, até uma das coisas que a gente sempre fala da importância de nós, profissionais, praticarmos aquilo que a gente está estudando, mas praticar de um jeito não técnico, né? Mas de um jeito realmente vivo. Então, tudo isso que a gente vem desenvolvendo, que a gente está falando aqui, é legal de ressaltar que veio e fica vivo na gente porque a gente vive isso, a gente pratica isso, né? Para além de sermos as educadoras, que todas aqui já são formadas, como a gente citou, pela formação Feldenkrais Teativa, mas a gente pratica, né? Então a gente também vive o método, a gente também é aluna do método, né? Então, assim, é bem interessante. E já pegando esse caminho, né, que a gente está falando das estratégias, do raciocínio, eles têm os efeitos. Então, assim, não sei quem vai querer responder primeiro aí, então eu já jogo essa pergunta. Quais são os efeitos, né? O que talvez chame mais a atenção de vocês, que vocês conseguem vivenciar, perceber no dia a dia com os pacientes ou com vocês, mas mais com os pacientes, né, que a gente está falando da prática clínica. Então, quais são os efeitos que saltam para vocês, assim, com o uso do método? Quer começar? Quer falar, Rô? É muito legal, né, falar dessa... que o movimento ele tem essas várias dimensões, né? E dentro dos efeitos, a reorganização espontânea. Então, um outro aspecto que é essa capacidade de autorregulação. Então, esse efeito que a gente vai reconhecendo, nós falamos aí da experiência de ter o corpo em movimento. Ele é um adaptável. Esse é um outro potencial do método. Tem um outro aspecto que vale colocar. E viver esses efeitos de reorganização espontânea, né, nos próprios corpos, e eu estou trazendo isso, eu tive essa experiência, e foi essa experiência que me deu o método, né? Foi a experiência. Do ponto de vista prático, eu estou falando de experiência de reconhecer essa reorganização que o corpo traz, o corpo é capaz de fazer. De você mudar a atividade postural. A gente tem vários, né? Aí pode ser vários exercícios de matar. Mas na prática clínica, na atuação da pessoa, é muito interessante ver que o tempo do tratamento muda, fica muito mais rápido. Essa é a experiência que eu tenho, sabe? Poder testemunhar pessoas em pós-operatório, outras situações clínicas que usualmente demorariam muito mais para se reorganizar, elas se reorganizam, o corpo se reorganiza muito rápido, a recuperação é muito rápida. Então, esse é um efeito que a reorganização da dor é mais rápida, modificada. Então, esse é um efeito que é bem interessante na prática clínica, é a velocidade, quando você tem uma qualidade... tudo isso que a gente está falando de dialogar, de escuta, de usar a atenção, mas trabalhar em parceria, porque o próprio corpo ele traz essa qualidade de se organizar rapidamente. Então, em termos de recuperação, fica muito rápida. É isso que eu tenho testemunhado, que eu tenho presenciado na clínica. Isso em várias situações clínicas, desde situações ortopédicas, de situações de dores crônicas, de situações até de reorganização do sistema neurológico, em alguns aspectos, né? Claro que tem várias situações particulares, mas é isso que eu queria destacar em relação aos efeitos. E o que são os efeitos? E aí depois
deixar essa pergunta para falar depois. E para você, Marta, como que é a sua vivência e qual que você sente aí? Quais efeitos ou qual que te salta? Eu tenho algumas coisas parecidas aí que a Rô falou, né? Esses efeitos mais sistêmicos, né? Então, eu acho isso muito interessante. E como que esses efeitos sistêmicos, eles promovem regulações, autorregulações de formas espontâneas, como a Rô falou, né? Isso para mim também é uma coisa que... Então, o próprio corpo ali, a própria pessoa, ela consegue criar soluções de forma espontânea, né? E isso vem uma coisa assim também, né, para mim, que é... A gente também tem uma questão de não corrigir, né? A gente tem estratégia aí para chegar até isso, né? Para dar condições, né, para o corpo se autorregular e autoajustar sem impor, né? Então, e dentro, né, dessa dimensão, né, vamos dizer assim, de efeitos, né, muitas vezes eu estou tratando, a pessoa vem com dor, sei lá, na lombar, né? E ela tem um efeito, ele se expande. Ela tem um efeito de mudança de hábito, por exemplo, né? Eu sei disso porque ela relata ali para mim, está com dificuldade de, por exemplo, eu quero ir para natação, mas eu não consigo. De repente ali dá uns insights, ela vai e ela volta a fazer algo que ela queria fazer e que não conseguia por algum motivo que nem ela sabe, nem eu vou saber, né? E efeitos na regulação do sono. Então, eu acho assim que muitos efeitos que acontecem, que são percebidos, eles vão além daquilo que a gente realmente trata, né? E o que chama muito a minha atenção é isso. Para você, Val. Bom, Nós estamos com 42 minutos aqui, só para já vocês 42? saberem. Já. Então, de forma resumida, né, para além de ver esses efeitos também fisiológicos, como melhora de dor, melhora de mobilidade, flexibilidade, equilíbrio, enfim, eu acho que um dos que eu mais gosto de vivenciar e fico feliz é de ver o efeito do senso de autonomia. Então, eu vejo meus pacientes, independente se é a sequela neurológica ou se vem de uma dor musculoesquelética, ver o paciente ganhar a autonomia sobre o seu processo de cura, sobre o seu... Ixi, travou. Opa, travou da Val. Caiu aqui. Faltou luz. Vamos lá. Faltou luz. Deixa eu ver. Não, caiu. Mas lindo que ela falou. Lindo, lindo, lindo. Super importante, né, Marta? Super importante, né? É um efeito importante. É algo que o vai, Não é? vai aprender como nós, né, percebemos E como nós fazemos, muito né? difícil. Tá difícil de te escutar. Essa Repete. autonomia é bem importante mesmo. Ó, vou tentar aqui chamar. E assim, né? Essa autonomia. Pessoal, eu acho que eu tô aqui. Eu tô aqui, Então. aqui ficou escuro, porque acho que agora faltou luz, eu vou ter que fazer nesse escuro, tá? Não, Mas tudo bem. só para finalizar, essa questão da autonomia que eu tô falando, né? Então, esse senso de autonomia da pessoa
ela ganhar esse senso por meio justamente, né, do modo como ela vai trabalhando o movimento, do modo como ela vai explorando o próprio corpo com facilidade, né, vai descobrindo as suas habilidades e potencializando ela, e isso vai se refletindo na vida, né, no dia a dia, e é onde o paciente vai ganhando essa independência, que é o que muitos vêm buscar no tratamento, né, principalmente quando se tem uma sequela neurológica. Então, acho que um dos efeitos que eu mais vejo e mais fico feliz é esse sentimento de autonomia que a galera vai conquistando por conta própria, porque eu só sou um instrumento que guia ali, que orienta, né? E é eles que fazem muito mais. É interessante, né, que você acabou de falar aí, né, da questão da autonomia, que é algo assim, não é nem questão do movimento, né? É algo assim interno que a pessoa começa a se perceber mais, né? E se sentir mais e ela começa a ter mais autonomia, né? E aí, para mim, um dos diferenciais, né, desse método, né, é dar essa condição, né, para a pessoa se acessar. Então, ter estratégias, para mim, é um dos diferenciais. Não só a gente se acessar e construir essa autonomia, né? Mas dar condições. E para isso, existem formas, existem maneiras, existem técnicas, né? Existem estratégias, né? Então, eu acho que o método de Feldenkrais traz, nesse sentido, né, com todo o seu conteúdo, suas estratégias, para dar a condição para a pessoa se acessar e se conhecer através, como instrumento, né, usando como instrumento o movimento, eu acho que é um dos diferenciais para mim. E eu gostaria que vocês compartilhassem aqui também um dos diferenciais do método para vocês, por favor. Quanto tempo a gente tem, Marta, só para a gente poder ter uma noção aqui? Tá, a gente está com 46 minutos, agora 47. Tá. Então, acho que um dos diferenciais que eu vou destacar, que para mim é o essencial e que eu acho que faz muita diferença dentro da fisioterapia, é até uma coisa que você já citou, né? É a linha que o método segue, que não é de correção. Eu acho que isso é o ponto principal que facilita a exploração dentro do método, é não ter correção, né? Então, é não ter um modelo externo a ser seguido. Então, a pessoa ela é levada a descobrir o próprio movimento, né? A singularidade do seu movimento. Então, e tem não se... conexão, né, Val, com o que eu acabei de falar, porque, Exatamente. né, porque se você não corrige, né, e você não impõe, ela vai buscar o seu caminho para se acessar, senão ela não se acessa, né? Você abre, é aquilo que a gente fala, quando você não corrige, você está dando condições para inteligência natural do corpo, ou como a gente usa a expressão inteligência instintiva, ela expressar, ela colocar a potência, né? Então, assim, a própria inteligência do corpo. Então, a gente, sem corrigir, você só dá as boas condições para o próprio corpo, né? Então, é onde vem o senso de autonomia para a pessoa. Então, eu acho que o diferencial grande do método é essa linha de não correção. Perfeito. E a Rô? E então, essa autopercepção que estou falando, o método traz a não correção, ela cria um ambiente de possibilidades. Eu quero destacar de diferencial. É um método que traz possibilidades. Porque você cria, como vocês falaram, né? Você cria-se um ambiente, né, onde onde aguça o sistema perceptivo, você percebe mais. Não há um modelo, ela pode ter aquilo que ela quer ali, ela vai aprendendo com a própria experiência, e tudo isso vai criando possibilidades. É isso que eu quero fazer especial. Então, é um método que vai trazendo possibilidades, elas se ampliando e trazendo níveis de autonomia no dia a dia. Perfeito. E aí, isso contribui com a experiência da pessoa, né? Em todas aquelas dimensões que já aqui.
do movimento, que não é só um movimento, mas mental, e tá tudo Rô, eu não, ainda está falhando, às vezes eu perco um pouquinho da sua fala. Não sei, tomara que as pessoas não estejam perdendo aqui, tá? E a gente tem só agora mais 10 minutinhos, né? Ah, vocês querem acrescentar alguma coisa? Que eu vou fazer aqui um convite, né, para os profissionais da área do Eu movimento. Oi, Val, quer falar? Não, eu só queria acrescentar uma coisa que de tudo isso que a gente está falando, né, que a gente está expressando, que a gente aprendeu e continua aprendendo por meio do método Feldenkrais, eu só queria também, acho que, enaltecer que o modo como o método é nos ensinado pela formação Feldenkrais, pelo Hans, é o que também viabiliza a gente compreender o método dessa maneira, né? Então, eu acho que também vem disso, porque a gente sabe que o método pode ser ensinado de diversas formas, mas a forma como o Hans Machado, que também irá conduzir o curso que você vai falar daqui a pouco, o modo como ele faz você entender, compreender pela experiência direta, né, o método, isso viabiliza você compreender essa parte viva, as relações vivas do corpo, e compreender esse raciocínio vivo que o próprio Moshe desenvolveu, né? Eu só queria enaltecer que a questão do próprio, da pedagogia que o Hans Machado usa e que facilita e viabiliza a compreensão do método no nível que a gente compreende. Sim, eu falo que a pedagogia é o próprio método, né? A Exatamente. pedagogia, ela está embutida, está ali, ó, ela é o próprio método, né? E Exatamente. eu reforço ainda, o Val, que você falou, né, a disposição, né, do Hans ali de estar ensinando o tempo inteiro, e é incrível como que, embora seja uma formação em grupo, como tudo é individualizado, né? Ele consegue perceber as dificuldades, as necessidades de cada um e direcionar para um aprendizado mais profundo. Então, e tem todo um acompanhamento, né? Não é você vai, faz o curso, não. Você fica ali alguns dias, mas você tem todo um desenrolar, né? O curso não termina ali naquele encontro online, o curso não termina ali naquele encontro presencial, né? Ele se expande e Exatamente. de forma bem individualizada, né? Eu acho que Exatamente. E aí que vai ser o legal, né, Marta? Porque para quem quiser experienciar essa forma de aprender com o Hans Machado, fala aí do curso que é a Marta que está organizando, então já joga aí o curso, Marta. Esse tá. curso da dor, fala aí. Esse curso, ele chama Tratamento da Dor, um olhar sistêmico e efeitos integrativos. E ele vai ser em novembro, no dia 14, 15 e 16 de novembro, lá em São Paulo, na Vila Madalena. É um curso totalmente Não, inédito. na Vila Mariana. Ai, Vila Mariana, Vila Madalena é É a vivência. a vivência. Aí, obrigada, Rô. E esse curso, ele é totalmente inédito, porque ele vai ser embasado em todo o conteúdo escrito por Hans Machado, um capítulo do livro que se chama Tratado da Dor, Reabilitação e Treinamento Físico e Atividade Física, que é um livro que foi publicado pelo Hospital das Clínicas, da USP de São Paulo, onde teve um grupo, inclusive um fisioterapeuta, né, que foi quem convidou o Hans para escrever, né, esse capítulo, o peraí, Vitor Ligieri, acho que é assim que fala, né, que ele é um coordenador ali da fisioterapia e desse grupo também, que envolve interdisciplinar, né, e eles que foram os organizadores e publicaram, né, este livro que é referência. Ele é uma referência, né, uma das mais tradicionais referências de pesquisa da dor
do HC e da USP de São Paulo, como eu disse, e as pessoas, vai ter, esse texto, ele vai ser um dos fundos pedagógicos, onde a pessoa vai ter, quem participar do curso, vai ter acesso a todo esse capítulo, que é do método Feldenkrais, né, como um tratamento da dor, um referencial no tratamento da dor, e esse capítulo ele vai estar totalmente reformulado, atualizado pelo Hans, e então vai ser bem exclusivo, né? E ali será em cima esse conteúdo todo vai ser desenvolvido e o curso, no entanto, é uma vivência, né? Então, não é passar conceitos, né? É viver os conceitos, é viver a experiência, viver o movimento e os seus... compreender o raciocínio clínico do Feldenkrais na prática, né? Exato. Dando o tratamento da dor em específico. Vai ser sensacional esse curso. Porque o texto já é fantástico. A gente tem... Nossa. A gente já pode ler, né? Ele disponibilizou para a gente na nossa formação. E é fantástico. Então, quem for nesse curso, com certeza vai ganhar ferramentas riquíssimas aí. Vale a pena. Eu lembro quando a gente leu, né? A gente falou assim, nossa, por que você não deu esse texto antes? Demorou tanto tempo para dar esse texto. Foi sensacional, vale a pena. Esse curso vai valer a pena. Só reforçando que é no Pailin, né? E tem algum lugar que as pessoas podem entrar para ver mais informações, Marta? Tem, no núcleo, na bio do núcleo Feldenkrais, você tem informação no site do núcleo, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, aqui pelo Move Fundamental, ou mesmo no site, e lá na bio tem o meu contato pelo WhatsApp, então qualquer informação, e inclusive a gente está estendendo o valor, né? Teve um primeiro lote, ia ter um segundo lote, mas a gente estendeu o valor do primeiro lote. Então, até o final do mês, você ainda pega o curso com um desconto. E vale a pena. Vale a pena, vai transformar, independente da área que você atua, dentro do cuidado, vai transformar o que você faz. E é bom reforçar isso, eu acho muito legal, porque... eu uso o método Feldenkrais em todas as abordagens, embora eu faça, às vezes, outras abordagens, mas ele está ali embutido. Exatamente. Junto, né? Então, não importa o que você faz, ele pode ser uma ferramenta que vai agregar muito o teu conhecimento. Eu sempre falo, né? Na formação eu falava a frase que o método se aconchega na vida. E aí agora então estende, o método se aconchega na vida e principalmente na prática clínica, independente da área, mas dentro da área da fisioterapia, educação física, a galera que mexe com o corpo, é uma ferramenta diferenciada mesmo. E o diferencial começa por você, né? Você entende em você. Exatamente. A melhor parte é essa aí. Poder viver essa experiência. Né? Eu acho que esse curso ele vai trazer a experiência, tema de vida. Tá cortando demais, Rô. Tá difícil. Eu não entendi também. Tá difícil de atender. Então, e também tem outra coisa, tem uma vivência agora, né, no dia 1, dia 2, né? Essa vai ser na Vila Madalena, no Espaço Ian. Isso, no Espaço Ian. E também com tem Hans Machado também. Hã? Também com Hans. Também com o Hans. Então tem essa opção também, né? Até o final do ano, acho que são dos 2 últimos eventos agora. Né? Não, a gente também vai ter em dezembro o encontro da TEI Ativa. Sim. Então, são mais 3 eventos aí que esse encontro também é aberto ao público e também vai ter experiência de práticas com os educadores. Então é legal, se quem quiser saber com mais detalhes desses eventos, lá no link da bio da Núcleo tem todos esses, mais informações, né?
Esse evento é final de ano, meio de dezembro, né? Acho que na primeira quinzena de dezembro. O encontro Teativa, isso. Então, agora no começo de novembro, é a vivência. Isso. E no começo, dia 14, 15 e 16, é o tratamento da dor. Exato. E depois, no meio, acho que é dia 15, né? Não, dia 14 e dia 15, se eu não me engano. Dia 14, final de semana. 13 É um final de semana. de dezembro, que é o encontro Teativa. Gente, está acabando. Obrigada. Beijo, Marta. Obrigada. Uma delícia. Terminando no escuro, mas estamos aqui. E qualquer dúvida, pessoal, nós estamos por aqui, tá? Beijo. Tchau, tchau.